Aproveitando o seu retorno, então, aqui no ND Notícias, Paulo, esse final de semana teve um assunto que ocupou bastante o espaço, né? A cantora Bebel Gilberto pisoteando a bandeira do Brasil. É lamentável, isso aí até ficou disputando com as convenções, né? Esse episódio chato e lamentável. Olha só. Olha, existe uma avaliação no campo da psicologia de que a primeira reação é a que vale, pois revela você na essência. A segunda é a reação pensada e produzida, tentando maquiar os fatos. A cantora Bebel Gilberto, que é sobrinha de Chico Buarque, mostrou ao pisotear a bandeira do Brasil, que a gente acabou de ver, sua verdade. Transferiu para um dos símbolos do país seu ódio, sua indignação. E quando se desculpou, ela voltou a destilar suas contrariedades, se concentrando muito mais no que considerou munição para a extrema-direita, o que ela fez. Esse foi o foco principal de suas desculpas. O fato é de que ela pisoteou a bandeira do Brasil num total desrespeito ao país, numa atitude política exacerbada pelo ódio e pela ignorância cívica. A bandeira não é Bolsonaro, nunca foi. Embora ele fez com que a bandeira do Brasil fosse mais identificada com os brasileiros. O seu adversário, Lula, tem identidade, sempre teve, com a bandeira vermelha, que está escondendo agora na campanha. Há um decreto-lei de 1969 que define como crime contra a segurança nacional destruir ou ultrajar a bandeira ou símbolos nacionais quando expostos a lugar público. A pena é de detenção de 2 a 4 anos. Como também existe uma lei, a 5.700, de 1971, que prevê a execução do hino nacional nas escolas. Primeira porta de entrada para a prática do civismo. Mas muitas dessas portas estão fechadas, com as escolas mais preocupadas com a colocação de banheiros multigêneros e com a linguagem neutra, onde tudo isso seria até fortalecido distante de preconceitos, caso o respeito pelo país e seus símbolos fosse evidenciado. Universidades cansam de promover eventos, e agora tem as redes sociais, né, onde a nossa bandeira é rasgada ou queimada e nada acontece. Teve isso aqui também, ó. Um tempo atrás, em Feira de Santana, Bahia, a cantora da banda Travestis, Tertuliana Lustosa, cortou e queimou a bandeira do Brasil durante um show. Pois é, mas daí pode, né? Era contra Bolsonaro. É impressionante como um segmento do país faz questão, incluindo os togados imperiais, de ir lá para fora falar mal do Brasil, mentir e ultrajar seu povo e seus símbolos. Isso sim é ato antidemocrático. Isso sim caminha paralelo ao ódio. Mesmo contrariado com os inquilinos do poder atual, a bandeira sempre tem que estar acima de todos nós. Ela é o símbolo da nossa pátria. Quem não tem respeito pela própria bandeira, eu tenho certeza que não tem respeito e consideração pelo país e pelos brasileiros. Não se trata apenas de respeito, mas de orgulho e amor pelo país em que nascemos. E com um detalhe, né? Os políticos não são o Brasil. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, voltou a atacar com veemência quem questiona a lisura das eleições. Pois é, né? Isso aí já está ficando cansativo, porque sempre arrumam uma fórmula, mesmo não sendo contestado, para
atacar. É impressionante a dedicação do ministro Edson Fachin em manter um clima de instabilidade em relação às eleições. É eles que estão criando esse clima. Vira e mexe, distante de contestações, ele volta a alfinetar e ameaçar os defensores de uma maior transparência na auditabilidade do voto. É isso que está sendo defendido. Não está sendo atacada a urna, nem o sistema eleitoral. É a auditabilidade do voto. E claro que daí há uma reação com eco num segmento que busca reverberar esse clima de desconfiança, levando para o campo do golpismo. Agora entramos nisso. Agora estão produzindo manifestos pró-democracia, assinado pela Federação dos Bancos, assinado pela Federação das Indústrias de São Paulo, impondo um círculo de medo onde não há nem espaço para golpe. Não existe isso. Querem criar isso, criar um fantasma de que a democracia está correndo riscos no Brasil. Mas quem está colocando em risco a maior reconquista do brasileiro depois de um período de regime militar? Daí a pergunta, quem realmente está colocando em risco a democracia? O fato de defender uma maior transparência do voto significa atentar contra a democracia? O fato de relatar investigações da Polícia Federal sobre a invasão de um hacker no Tribunal Superior Eleitoral, que foi estranhamente silenciado, é atentar à democracia? Em nome da imparcialidade, o ministro Fachin declinou do convite do presidente Bolsonaro para a reunião com os embaixadores. Posição naturalmente respeitada de imparcialidade, mas, de repente, a imparcialidade foi para a gaveta, quando ele se reuniu ontem, terça-feira, com advogados ligados ao grupo Prerrogativas, que é pró-Lula, e está organizando um evento agora em agosto pela democracia e pela não violência na política. E, mais uma vez, nessa reunião, diante de apoiadores do ex-presidente, o togado imperial elevou o tom afirmando que o Tribunal Superior Eleitoral não vai tolerar negacionismo eleitoral. Voltar ao termo lá da pandemia, como bem articulado. Pelo visto, para o ministro Fachin, sinônimo de transparência e ataque. Será que está defendendo as urnas ou protegendo alguma candidatura? Desculpe, mas fica visível, principalmente porque essa candidatura existe por garantias do próprio ministro Fachin, que abriu a porta da descondenação. Virou uma ladainha em defesa de uma democracia que não está em risco, mas, de repente, quem está correndo risco é o nosso país, com essas manifestações produzidas num foco muito visível, buscando introduzir muito mais o medo. A discussão não é em relação à confiabilidade das urnas. Elas são confiáveis. É um orgulho as urnas eletrônicas no Brasil, mas sim sobre a evolução e garantia de transparência do voto. Mas as reações exacerbadas dos togados, essas reações começam a colocar em risco, inclusive, a confiabilidade da justiça eleitoral. A gente fica desconfiado com tudo isso, até porque transformam avanços em ataques e dúvidas agora resolveram transformar em golpe.